Rádio Independente. Direto ao ponto. Para a Heineken Tecnologia em Higienização, atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Que tema interessante hoje que traz aqui o Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoli Rio e do Mastermind do Rio Grande do Sul. A subordinação. Ela indica a maturidade das pessoas. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rita? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, queridos ouvintes. A subordinação é algo que está muito presente no nosso dia a dia e nós percebemos que em algumas situações as pessoas não percebem, elas não vivem com base naquela subordinação, né? Por exemplo, a subordinação está presente na linguística, né? Nós sabemos que em alguns momentos nós precisamos ter uma frase principal e depois as outras frases se subordinam àquela frase inicial. Então, ela tem uma hierarquia dentro da própria linguagem, né? Existe a subordinação na economia, por exemplo, nas empresas, né? Normalmente as pessoas precisam respeitar a autoridade. A gente só consegue ser autoridade se soubermos que estamos debaixo de outra autoridade. A subordinação política, no exército, na religião, ou seja, todos nós temos que seguir um fluxo hierárquico e é importante que a gente compreenda isso. E nós percebemos que em algumas situações esses papéis se invertem, né? Existem empresários que precisam prestar contas para os seus subordinados, para os seus colaboradores. E nós relatamos o refluxo da maturidade em alguns momentos dentro das nossas formações. Imagina a seguinte cena. O empresário, no final do expediente, fechou o seu computador, desligou a luz do seu escritório, colocou a sua pasta no carro, e debaixo do braço, e se dirigiu até o carro. Quando ele bateu a porta do carro, vem um colaborador rápido, bate no vidro do carro pela parte de fora e disse: patrão, tem uma coisa aqui, por gentileza. Aí o patrão baixa o vidro e o colaborador diz: eu tô com essa situação aqui, o que eu faço? Naquela hora, o corpo do empresário ainda está na empresa, mas a cabeça dele já foi embora. A cabeça dele já está em casa, já pensou em o que ele vai fazer quando chegar em casa, já pensou qual é o trajeto que ele vai fazer para buscar o filho na escola, enfim. E naquele momento existe uma chance muito grande de o empresário, para querer resolver com velocidade aquilo, porque ele quer sair, ele quer levar o corpo dele embora da empresa, corre o risco de ele dizer: deixa comigo que eu resolvo. Aí no dia seguinte, às 9 horas da manhã, quem se apresenta na porta do empresário? O funcionário, que no final do expediente anterior foi lá, bateu no vidro, agora ele bate na porta. E toca na porta lá e diz: e aí, patrão, tu prestou contas, tu resolveu aquele problema que tinha que resolver? Ou seja, isso é subordinação. Naquele momento, existe o jargão popular que diz que o poste começa a mijar no cachorro, né? Ou o rabo começa a balançar o cachorro. E a subordinação, a gente consegue perceber ela com sutilezas, em movimentos sutis, que nós chamamos de microcomportamento. Eu trago de novo esse tema aqui porque o microcomportamento é muito revelador a respeito do ser humano. Eu vou dar alguns exemplos aqui que possivelmente todos nós já passamos. Você tem um carro e daqui a um pouco entra um caroneiro no teu carro e mexe no som do teu carro. É um ato pequeno de insubordinação, porque é o teu carro, né? Às vezes a pessoa tem uma certa fama, um cargo na cidade, mas quando chega no clube e o porteiro do clube pede a carteirinha, a pessoa se nega a apresentar. Ela acha que por ela ter um status, ela não precisa apresentar a carteirinha. Um outro fiscal de trânsito, não importa o nível hierárquico que a pessoa ocupe na sociedade, não importa ser o presidente da república, se ele estiver transitando no centro de Lajeado e um azulzinho, por exemplo, parar, a autoridade é o azulzinho, não o presidente da república. Então, o microcomportamento revela muito sobre a maturidade do ser humano. E tem um desafio, porque muitas vezes os filhos começam a mandar nos pais. A autoridade troca de mão. E nós precisamos também colocar a hierarquia dentro de casa, porque isso pode facilitar a vida do ser humano na fase adulta, né? Em alguns momentos tem essa sutileza, ela aparece também na linguagem. Por exemplo, por que em alguns momentos as pessoas colocam o nosso nome num tom diminutivo? Esse aqui é o Gustavinho.
com qual intenção a pessoa coloca o diminutivo no nome, né? O Gustavo trabalha com cursinho. Por quê? Será que ela está se colocando numa posição acima? Então, esses pequenos detalhes é interessante que a gente observe para evitar, porque os indícios estão sendo dados para que a gente faça a leitura para não correr algum risco de lá no futuro sofrer com alguma consequência mais grave desse ato de insubordinação, né? Eu acho que temos que todos ter esse conhecimento, seja na empresa, seja em casa, seja até mesmo num grupo de amigos. Daqui a pouco, né, a gente fala aí de grupos que tem o seu líder, seu presidente, tem alguém que vai puxar a frente para fazer uma janta. As pessoas, elas têm que se submeter a algumas coisas, e se quiser achar sempre o contrário, ela vai ter alguma dificuldade na vida. Não é que ela tem que pensar sempre igual, baixar a cabeça e fazer como o chefe ou como a outra pessoa está mandando ou dizendo, orientando, mas é saber como, ou questionar, e também, especialmente, aceitar. Muitas vezes a gente tem que aceitar mesmo pensando diferente. E eu te pergunto, Bozete, hoje se percebe que as pessoas, elas estão mais propensas a não aceitarem aquilo que é lhe dito, aquilo que é lhe dado como tarefa. As pessoas estão mais insubordinadas hoje em dia do que era antigamente. Eu não sei se é questão de rede social, questão de gerações, que tem vários nomes já de gerações diferentes que estão vindo, especialmente os mais novos. Tem isso ou talvez seja uma percepção errada? A tua percepção é muito parecida com a minha percepção. As pessoas estão menos propensas a suportar ordens, né? Nós sabemos que se pegarmos no mercado as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas atravessaram algumas situações na vida que fazem com que elas compreendam que sempre existe uma hierarquia. Em compensação, quando nós pegamos algumas pessoas que não passaram por tantas experiências, a capacidade de elas suportar as ordens, serem subordinadas, em função de ser uma geração um pouco menos comprometida com as consequências dos seus atos no momento presente, faz com que elas confrontem as autoridades. Por isso a gente pega aí gente com 20 anos de idade com mais de 10 assinaturas na carteira. Tem alguma informação aí, não dá para olhar nunca de forma isolada um fato só, tem que olhar o contexto, mas provavelmente essa pessoa, no momento que ela precisou cumprir, suportar as adversidades da jornada de trabalho, ela não suportou e pediu para sair, ou ela confrontou a autoridade. Então a leitura que eu faço é que as pessoas estão menos propensas a suportar a autoridade. E vamos deixar claro, não é apenas a questão dos jovens, a gente falou dos jovens aqui, né? Eu até puxei esse lado, mas tem muita gente que já tem mais estrada, mais rodagem, que também tem dificuldade, né? E que às vezes, inclusive às vezes é pior, né, cara? Porque às vezes tu pega uma pessoa, quer ver um exemplo? A faixa etária, né? Quem disse que uma pessoa de 60 anos manda mais do que uma pessoa de 30 anos? Tem muito empresário que tem 30 anos de idade e que tem um colaborador que tem 60 anos de idade, não é a idade que mostra a hierarquia, é o cargo que a pessoa ocupa, ou seja, a pessoa de 60 anos precisa respeitar as ordens do empresário de 30 anos. Isso não tem a ver com faixa etária, tem a ver com posição hierárquica, né? E é maturidade, isso é maturidade, né? Isso teria mais a ver, Gustavo, Ricardo, não sei o que vocês pensam sobre isso, ouvintes também, com educação, que vem lá de casa, né? E, sim, né? Com o passar dos anos, aí, com uma educação de entender que existe hierarquia e tudo mais, ou tem a ver com característica da pessoa, da própria pessoa, ou depende de cada caso também, né? Cada situação. É uma boa pergunta, Rita. Eu diria que tem mais a ver com educação do que com característica comportamental. Existem alguns perfis de comportamento que são mais confrontadores, né? Nós temos uma ferramenta que é o Mastermind Enneagrama Vitruviano, que um perfil, por exemplo, ele tem como essência, como ímpeto natural dele, confrontar. Mas ainda assim ele precisa respeitar a hierarquia. E nós aprendemos sobre hierarquia ao longo de toda a nossa vida. Por exemplo, quando um ser humano,
uma criança com 3 anos de idade entra no supermercado, o que ela quer no supermercado? Ela com 2, 3 aninhos de idade vai querer alguma coisa, ela vai querer consumir o produto. E nós vamos colocando ordens, né? Nós vamos construindo consciência moral, mostrando que naquele ambiente o que tem dentro do mercado não pertence àquela criança. E às vezes os pais fazem um acordo de consumir uma coisa. Depois que a pessoa escolhe aquela coisa, segundo gesto, ela querer abrir dentro do supermercado. Aí se faz um novo acordo, dizendo que pode abrir somente depois que passar no caixa, ou depois que passar no caixa após a refeição, depois do almoço. Isso tudo vai construindo consciência moral, mostrando que existem regras que devem ser seguidas e que tudo isso é exercido por um fluxo hierárquico. E o poder, a hierarquia só chega nas nossas mãos de 2 formas. Ou é o poder herdado, ou é o poder conquistado. Toda vez que nós roubamos o poder, usurpamos o poder, ele não permanece nas nossas mãos. Porque no momento que nós roubamos o poder, a tendência é que alguém, pela mesma lei universal, tome ele de nós. Então, conquiste o poder, se esforce para ascender hierarquicamente na sociedade, na empresa, busque se desenvolver para ocupar espaços melhores. E se por acaso você herdou o poder, capacite-se para sustentar o poder, porque o poder não fica na mão de despreparado. Então, prepare-se para sustentar a grandeza e o poder, né? Tá bom. Obrigado, Gustavo Bozetti. Um grande abraço, bom restinho de semana para todos nós aí. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, participa conosco no Troca de Ideias todas as quintas-feiras. O Troca de Ideias, ou o Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br.